A Polícia Federal planeja concluir ainda esta semana o inquérito que investiga o que ela chama de tentativa de golpe e, aparentemente, está pronta para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações com a repórter Thaisa Medeiros. Fontes graduadas com acesso à investigação relataram à CNN que Bolsonaro deverá ser indiciado junto com militares de alta patente que tiveram cargos de destaque no seu governo. Entre eles, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Antes, porém, de fechar o inquérito, a PF aguarda o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Cid é suspeito de omitir informações na delação premiada e corre risco de perder os benefícios e voltar para a prisão. Após a conclusão do inquérito, o caso vai para a Procuradoria-Geral da República, que decidirá se oferece denúncia contra os indiciados. A operação contra-golpe, deflagrada na última terça-feira pela Polícia Federal, aproximou ainda mais o ex-presidente de militares que tentaram matar autoridades e promover um golpe de Estado pouco antes da posse do presidente Lula. A Polícia Federal identificou ao menos 2 ocasiões em que o general preso na operação, Mário Fernandes, esteve no mesmo ambiente que Bolsonaro quando eram planejadas as ações golpistas. Em áudio enviado à época a Mauro Cid, Fernandes afirmou que Bolsonaro teria autorizado a tentativa de golpe até o fim de 2022. Segundo as investigações, foi no Palácio do Planalto que o documento intitulado Punhal Verde e Amarelo foi impresso. Nele estava o plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A polícia busca ainda saber quem seria o quarto alvo, apelidado de Juca e descrito como iminência parda. Uma das suspeitas é de que se trata do ministro do STF, Flávio Dino, que na época ainda não integrava a corte. Murilo de Aragão, a investigação da Polícia Federal talvez seja apresentada no final dessa semana, informação trazida pelo nosso Caio Junqueira. Mas independentemente do que tenha de detalhes ali e da possibilidade de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a paisagem política está dominada por esse debate. Ele tende a transformar alguma coisa? Olha, ele piora a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se já era difícil aprovar a anistia, com os fatos que ocorreram desde a semana passada, o atentado ao Supremo Tribunal Federal, e a operação contra-golpe, que nos mostra uma sequência de informações chocantes de uma conspiração potencialmente destinada a assassinar líderes e membros do judiciário brasileiro, isso tem um efeito transformador muito grande. É muito grande e beneficia, sem dúvida, o presidente Lula, atrapalha o bolsonarismo em capturar os votos do centro, que, afinal de contas, como eu sempre digo aqui, é que decide a eleição, são os votos que apoiaram Bolsonaro contra Haddad lá atrás e que apoiaram Lula contra Bolsonaro na última eleição presidencial. Então, esse episódio tem efeito dramático às portas do ano pré-eleitoral, que começa já, e aí é complicado, porque não há o que negar. A sequência de eventos é muito ruim para o ex-presidente Bolsonaro, William. A defesa está começando a trazer o que ela considera que seja a melhor postura diante daquilo que o próprio Murilo estava comentando agora, que são o grau de detalhes que esse inquérito apresenta. Esse grau de detalhes a defesa está pretendendo tratar como? Bom, ele tem uma expectativa muito grande por esse relatório, né? Que tem uma expectativa também mesmo grande da Polícia Federal de que ele saia até sexta-feira. E aí sim, as defesas, né? Principalmente a gente trata de Bolsonaro e Braga Neto, né? Que era o candidato e vice, que foi um ministro forte durante o governo Jair Bolsonaro, eles já estão se atentando... Só passo para esclarecimento técnico da nossa audiência. Nós estamos falando de 2 textos, né? Um é esse já conhecido, de 221 páginas, cujos detalhes são esses que nós estamos tratando. O relatório do qual você está falando é outro ainda. É o relatório do indiciamento final, né? Ok. O indiciamento final da Polícia Federal, que vai amarrar tudo e toda a construção da suposta tentativa de golpe de Estado por parte do Bolsonaro. Engloba esse, inclusive. Exatamente. Então, assim, eles já estão trabalhando, olhando com lupa. A gente vê
que desde essa operação de ontem de manhã, William, não teve nota oficial, nem do Bolsonaro, nem do Braga Neto, os advogados dos militares presos, tanto do policial federal quanto dos 3 oficiais da ativa, todos quietos. E pelo que eu levantei, tem uma intenção, tem uma estratégia por trás disso, porque a percepção é de que se o Bolsonaro fala ou emite uma nota, ou o Braga Neto fala e emite uma nota, ele já se associa a uma operação, essa da execução, que em princípio eles não foram alvo, né? Então tem uma expectativa muito grande pelo que virá, muito provavelmente nessa semana, pelo que eu levantei, com um relatório final, mas já estão trabalhando ali, olhando no lupa o que consideram lacunas e imperfeições do que saiu até agora, para depois trabalhar em cima disso. Então, estão muito sugerindo, só para finalizar, William, que a Polícia Federal está construindo uma história com começo, meio e fim, amarrada. Eles consideram, por exemplo, que a vinculação do plano de execução com a minuta do golpe, ela desemboca no 8 de janeiro. E a Polícia Federal tem conseguido fazer essa concatenação, muito embora os acusados acham que... A defesa reconhece isso ou contesta isso? Não, eles contestam. Okay. Mas eles reconhecem a estratégia da Polícia Federal de ir ligando os fatos para construir uma grande história, para entregar para o Procurador-Geral da República apresentar a sua denúncia. E a gente tem a informação, né, William, você tem essa informação também, de que haverá, sim, uma denúncia contra todos. Então, a Polícia Federal já está trabalhando para entregar essa história pronta para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fazer a denúncia. Expectativa em Brasília, Daniel. Desculpa, William, prossiga, Murilo. Olha, obviamente a Polícia Federal vai levar em consideração aquela gravação da reunião ministerial que aparece nas investigações em relação ao tenente-coronel Cid, onde ali se insinua alguma coisa parecida com uma intervenção, e os eventos que ocorreram também na diplomação do presidente Lula em 12 de novembro de 22, e ainda aquela tentativa de explosão de um carro-tanque no aeroporto de Brasília. São todos elementos, são eventos que, de alguma maneira, se relacionam com todas essas questões que vão desembocar nesse relatório da Polícia Federal. Desculpe a interrupção. Não, fica à vontade, é uma roda, intervenha quando quiser, Daniel. William, hoje a gente trazia aqui a informação na CNN de que, muito provavelmente, toda a história contada ali na operação da Polícia Federal ontem vai reforçar uma tendência que já se verificava na Procuradoria-Geral da República de denunciar Jair Bolsonaro, denunciar o grupo de Jair Bolsonaro, mas incluindo o ex-presidente, pelo caso da tentativa de golpe que desembocou no 8 de janeiro. O caso das joias, o caso da falsificação do cartão de vacinação, esses ficaram um pouco para trás, mas deu mais força, sem dúvida, para a tese de participação do ex-presidente na tentativa de um golpe de Estado. Agora, o Caio falava da ausência de uma nota oficial do Jair Bolsonaro, do seu grupo, dos seus filhos. Para além disso, não se conseguiu, no âmbito do bolsonarismo, eu estou falando da família Bolsonaro, dos seguidores, do grupo político como um todo, não se conseguiu, ao longo do dia de ontem e de hoje, emplacar, principalmente nas redes sociais, um bom argumento para contestar a operação. Então, o bolsonarismo ficou muito à mercê do que a Polícia Federal trouxe. Eu vi os seguintes impactos: recriação de um ambiente muito favorável ali ao discurso de defesa da democracia, em que o PT, o governo, jogam muito bem. Uma quase aniquilação da possibilidade de anistia para os condenados do 8 de janeiro, muito em particular para Jair Bolsonaro. E colocar de volta para o controle da narrativa os investigadores e as vítimas desse suposto plano golpista. Murilo, há um ponto aí que o Daniel está levantando, que é particularmente grave em qualquer situação de embate político, como a gente está vendo há bastante tempo no Brasil e que se torna mais agudo nesse momento específico agora dessas últimas 24 horas, que é quem consegue impor a quem uma versão dos fatos apresentados ao público. No caso que o Daniel cita, o esforço visível do lado bolsonarista
é atribuir a tudo que a Polícia Federal trouxe a público nada mais do que uma tentativa do governo de abafar seus próprios problemas, criando uma narrativa absolutamente enviesada, em cima de evidências que, no fundo, juridicamente falando, têm grandes dificuldades de serem depois, num julgamento, admitidas como provas. Isso cola? Olha, ainda é cedo dizer. Não, acho que não cola, porque é evidente que vão aparecer outras evidências. A própria Polícia Federal, ela não abriu todo o jogo da questão. A investigação tem ainda segredos, ou tem ainda fatos que não foram divulgados. E isso leva até ao próprio bolsonarismo se encolher para esperar o que vem mais por aí, porque não se pode construir uma narrativa de defesa sem saber a totalidade das acusações que virão. Então, é uma situação grave para eles, até porque não tem uma narrativa que se construa, a não ser dizer que é inconsistente, que não é jurídico, que é ilegal, que isso... Eu também tive ameaças de morte, como disse o próprio ex-presidente Bolsonaro. Enfim, então, todas narrativas de ocupar o espaço falando alguma coisa, mas que não pode ser decisivo ou assertivo, porque não se sabe a integridade do que está sendo investigado e das acusações que virão por aí. E, por outro lado, há também o risco dos investigados já começarem a abrir e contar detalhes escabrosos da operação. Ou seja, aí, se isso acontece, então qualquer narrativa de defesa também fica preocupada, fica prejudicada. Então, é um momento muito delicado para o bolsonarismo articular sua defesa em relação ao tema. Nesta quinta-feira, Caio, o próprio Cid, um dos personagens centrais em todo esse contexto, vai depor perante Alexandre de Moraes. Qual é a expectativa? Bom, a expectativa, tem muita gente apostando que ele pode sair de lá preso, né, por ter violado ali as regras da colaboração premiada, por ter ocultado algumas informações como essa, inclusive. Mas A Polícia Federal o acusa disso. Isso, exatamente. E o próprio despacho do ministro Alexandre de Moraes, ele também cita eventuais contradições e omissões que o Cid possa ter colocado. Então, tem uma possibilidade, sim, dele sair preso. Eu só queria colocar aqui a narrativa. Tem muita gente falando de possível cortina de fumaça. Uma operação como essa, ela não se sustenta no tempo, por muito tempo. Se o governo é bom, regular ou péssimo, no caso do governo Lula 3, isso vai se sobrepor. Claro que a gente vai ficar discutindo aqui se o Bolsonaro é ou não é culpado, se essa turma tentou ou não tentou dar golpe de Estado. Isso vai durar um dia, 2 dias, 3 dias. Mas isso não se sobrepõe a um governo bom, ruim ou regular, né? Como quer que se avalie o governo Lula. Então, a percepção de, isso tudo é uma cortina de fumaça, não, porque tem mais 2 anos de governo, vai ter eleição, a população pensa muito com o bolso, né? Se a vida deles está boa, se está ruim, se tem inflação, se não tem. Só isso que é importante pontuar. A gente vai cobrir esse caso, mas esse caso não se sobrepõe a uma cobertura do próprio governo Lula. Daniel? Não, é claro que esse fato tem que ser jogado ali numa série de contextos políticos e econômicos. Eles não desmantelam ou não aniquilam as chances do grupo da direita ou do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro de ser bem-sucedido em 2026. O que provavelmente aniquila é a chance de o próprio Bolsonaro estar presente nas urnas em 2023. Não só a operação de hoje, mas as explosões na semana passada. Agora, observe que ontem me pareceu que todo o esforço do bolsonarismo nas redes sociais foi de emplacar a seguinte tese, até fazendo uma comparação com um homicídio. Pensar em matar alguém, por mais escabroso que seja, por mais asqueroso e escabroso que seja, não é um crime em si. O que pode até ser verdade. O ponto é que você tinha ali todos os elementos de uma organização criminosa, que já estavam em curso. Você tinha ali um indício de tocaia contra um ministro do Supremo Tribunal Federal que já estava montado e, em cima da hora, abriram mão de executar o plano que estava em marcha. Então,
tudo isso fez com que esse argumento nas redes não prosperasse de uma forma com a qual a gente está acostumado a ver no bolsonarismo, que é de dominar as redes sociais. O fato é que 24 horas, quase 48 horas depois, a gente não viu esse argumento prosperar. Murilo, espera-se... Desculpe, você ia dizer alguma coisa? Eu ia dirigir uma pergunta. Você quer falar? Por favor, prossiga. Eu concordo com o Caio e com o Daniel. A questão amanhã, ou depois, ou daqui a 6 meses, 8 meses, quem vota no Bolsonaro vai continuar votando no Bolsonaro. E quem vota no Lula também. Se o Lula tiver um governo mais eficiente na comunicação, parar com essas escorregadas que dá, com declarações esquisitas aqui e ali, como agora ocorreu com a primeira-dama, enfim, tudo que de alguma forma afeta a imagem do governo, o presidente pode não ser o favorito para disputar a eleição. Ou seja, o bolsonarismo, aliás, um voto de centro-direita ou de direita continua competitivo para a eleição. Agora, o problema é especificamente com o Bolsonaro. Isso é um problema, porque, de alguma maneira, se considera ele como líder dessas articulações. Agora, vale dizer aqui que provavelmente essa conspiração não avançou porque as próprias Forças Armadas não deram suporte a essa ideia. Então, a falta de apoio interno também tem levado esse grupo a desistir, a se desmantelar e ficar só na intenção, nas palavras ou no pensamento, como disse o Flávio Bolsonaro. Né? E o antipetismo é uma força muito forte, né, Murilo, no Brasil, né? O antipetismo ele já foi representado ao longo desse século pelos tucanos, pelo PSDB. Desde 2018 ele é representado pelo bolsonarismo. Agora surgiu uma nova força do antipetismo, aí a gente pode chamar como marçalismo, né? Essa que gerou esses fenômenos, principalmente aqui em São Paulo, com o Pablo Marçal. E essa força vai estar presente em 2026 de alguma maneira. O bolsonarismo pode estar como uma força de apoio ao antipetismo, talvez não seja a principal, mas enquanto houver petismo e lulismo, haverá antipetismo e antilulismo como uma força muito forte para fazer esse confronto. Há dois aspectos aí que a gente vai se ocupar bastante deles. Vai, Murilo, fala. Hoje estou interrompendo muito, mas também é o seguinte, a esquerda não adequou a narrativa ao eleitorado brasileiro. Ela tem uma pauta woke que a maioria do eleitorado não se identifica. Então, esse é um problema também da esquerda. Ela tem que construir uma narrativa que agregue eleitores que não estão engajados com a pauta tradicional deles. Então, isso é um problema. Ou seja, claro que a situação do bolsonarismo beneficia o presidente, mas, como disse o Caio, é preciso ter desempenho e também ter uma narrativa para ocupar o centro. A grande oportunidade do presidente Lula agora é ele avançar em direção ao centro e evitar que a centro-direita ou a direita se organize numa outra alternativa. Então, existe um caminho para o presidente, mas depende também da melhoria da articulação política, da melhoria da comunicação e, sobretudo, de ter uma pauta mais abrangente, que não seja uma pauta excludente da maioria da sociedade.